Bom, muito bem, eu quero falar um pouco hoje para você de algo tão importante que, assim, eu tive uma convicção de Deus de ministrar essa palavra há alguns meses, depois daquela série que nós ministramos sobre servir. Aquela série foi uma série maravilhosa e nós tivemos um pequeno contratempo, porque quando a gente ia fazer algumas coisas mais criativas, aí teve o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, que fechou as igrejas, as reuniões presenciais, e nós acabamos terminando a série online, exclusivamente online. Mas desde aqueles dias o Senhor confirmou no meu coração de forma muito especial a ministração dessa palavra. Eu estava esperando uma janela de oportunidade do céu para poder ministrá-la. Mas eu quero dizer para você que essa palavra é algo de Deus para a sua vida. E se você tomar posse e entrar naquilo que Deus quer fazer através dessa hora, desse dia, olha, eu sei que coisas maiores, coisas incríveis vão acontecer na sua vida. É Jesus que vai fazer algo aí no seu coração. É o Espírito Santo que vai causar em você hoje. É o Espírito Santo que vai mexer comigo e com você hoje, amém? Mas sabe, eu quero falar pela graça de Deus com você essa palavra que tem o título de Como Superar o Fracasso. Como superar o fracasso. Eu não vou perguntar aqui, até porque eu não iria constranger ninguém, porque eu acho que todo mundo já passou por algum fracasso na vida. Mas eu já fracassei. Sabe, o fracasso faz parte da nossa humanidade. Errar faz parte da nossa humanidade. Não que a gente utilize isso como não é uma justificativa para ficar errando, mas vacilar faz parte da nossa humanidade. Verdade ou não? Sim ou não? Então, você e eu já vacilamos alguma vez, já erramos alguma vez, mas alguns desses erros ou vacilos, ou questões interminadas, ou projetos que às vezes Deus começou na sua vida e não foram terminados. Às vezes projetos que Deus começou através da minha e da sua vida, e eles estão parados. Eu não sei em você, mas me bate um sentimento às vezes de fracasso. Outro dia eu estava sentindo assim, porque eu estudei inglês 6 anos da minha vida. E eu tentei assistir um filme em inglês esses dias e não consegui. Eu fiquei com um sentimento de fracasso, gente. Eu falei, gente, eu estudei 6 anos de inglês, eu não consigo assistir um filme em inglês, gente. Tem alguma coisa errada. Dei um soquinho na cabeça, fiquei lá em crise na frente da televisão. Falei, está errado esse trem. Sabe, a gente fica com um sentimento de fracasso, às vezes por coisas tão normais da nossa vida. Já aconteceu com você? Às vezes a gente fica com um sentimento do tipo, eu não consegui fazer isso. Eu estou quase 40 anos, não consegui terminar uma coisa como o inglês. Aí esses dias eu vi um menino de 23 anos, que nunca morou fora, que nunca teve uma experiência assim, diferente, mas ele falando inglês, uma fluência, eu falei, meu Deus. Aí ontem eu fui numa conferência, e tinha um pregador da Suécia, ele estava falando inglês, e aí eu estava entendendo tudo que ele estava falando, e eu fiquei assim, eu não fracassei não, eu tenho chance para mim. Tem uma chance para mim, eu vou conseguir voltar nesse inglês, aprender esse negócio, e eu vou falar, alright? Quer dizer, tudo certo? Tá vendo? Já estou melhorando. Mas sabe, o problema é que há algumas coisas que causam fracasso na vida de alguém. Às vezes você está com um problema na sua família, ou teve um problema familiar, e no seu coração fica assim, fracassei. Pessoas fracassam nos seus negócios, ou na tentativa de um novo negócio, de uma promoção, ou de ser aprovado em um bom concurso. Sabe, às vezes no ministério, naquilo que Deus já deu um cutucão, naquilo que Deus já soprou no seu ouvido, naquilo que Deus, e às vezes você não entrou ainda naquilo que Deus já falou, é para você. Ou às vezes você entrou e por alguma razão não deu certo, em um determinado tempo você saiu daquilo, e fica aquele sentimento de fracasso, às vezes até como uma acusação no nosso interior. Às vezes você fracassou em algum relacionamento, às vezes você fracassou também na escolha de algo, numa decisão, na escolha quem sabe até de uma profissão. Você sente um fracasso, assim uma frustração.
Às vezes você também pode ter fracassado ou estar fracassando em alguma área específica da sua vida e você não está conseguindo ter aquele padrão de santidade que você queria. E quanto mais você tenta, você vai, na hora que você vai consolidar aquela força, aquela coisa firme no seu coração ou na sua vida, você cai, erra com os olhos, às vezes com os lábios, às vezes com o coração. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele restaura qualquer fracasso. Depende muito de nós. Sabe, a Bíblia conta de 2 homens que eles tiveram uma atitude muito parecida. De um lado foi Judas, e de outro lado um outro homem chamado Simão, Pedro. Vocês já sabem, a maioria sabe. Mas Judas, todo mundo foca em Judas como traidor de Jesus, mas se você olhar bem a história, não foi só Judas quem fracassou, mas Pedro também fracassou. Porque Judas nunca tinha prometido que não ia negar Jesus, mas Pedro, ele tinha até prometido que não ia negar Jesus. Pedro falava para Jesus: jamais te abandonarei, eu nunca vou te negar. Mas a história conta que Judas, ele traiu Jesus, ele vendeu a entrega de Jesus por 30 moedas lá de prata. Você conhece essa história? Ele vendeu Jesus, né, por uma quantia de dinheiro. Mas por outro lado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Gente, não foi uma vez não, Pedro negou Jesus 3 vezes. Esses 2 homens, eles fracassaram. Esses 2 homens, Judas e Pedro, eles fracassaram. Mas teve uma grande diferença entre a postura de Judas diante do fracasso e a postura de Pedro diante do fracasso. Essa palavra é uma palavra do pastor Rick Warren originalmente, e ela foi feita assim, com base nessa palavra. O pastor Eibe já pregou essa palavra, já vi outros pastores, mas eu quero trazer para você. Palavra que eu ouvi em 2017, mexeu muito com o meu coração, não é? Como vencer o fracasso. Primeiro eu tenho que te explicar algumas coisas. Por que nós fracassamos? E aí você vai trazendo para o seu coração. Porque todos nós fracassamos. E alguns de nós estamos presos no fracasso. Esse é o grande problema. A primeira coisa pelo qual nós fracassamos, todo mundo acha que o fracasso é um vacilão, é um negócio errado, mas a primeira coisa que às vezes nós fracassamos, preste atenção, é que nós sobre ou superestimamos alguns nossos pontos fortes. E o maligno, ele sabe que quando a gente relaxa demais numa determinada área que a gente tem um ponto forte, a gente vai fracassar ali. Eles fizeram uma pesquisa das grandes empresas que faliram. Grandes empresas, não eram pequenas empresas, porque pequena empresa tem muito desafio, alguns desafios dificílimos. Mas grandes empresas, empresas consolidadas que chegaram à falência, eles foram saber qual foi o principal, não o único, mas qual foi o principal motivo do fracasso dessas empresas. E os especialistas descobriram que o principal motivo do fracasso dessas empresas que quebraram, dessas grandes empresas, é porque elas geraram uma autoconfiança exagerada naquilo que elas faziam muito bem. Sabe, Pedro, ele pensava assim: eu nunca vou fracassar, eu nunca vou negar o mestre. Ele é o meu Senhor. Inclusive aquela vez, ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E eu fui o primeiro que respondi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha uma autoconfiança, que ele nunca negaria Jesus. A primeira causa do fracasso de uma pessoa, muitas vezes, é quando ela acomoda, é quando ela cria, ela relaxa em determinada área, e o inimigo, ele aproveita disso. Olha só o que diz em Marcos 14, no versículo 29 de Marcos 14, Pedro, ele declarou: ainda que todos te abandonem, olha a palavra de Jesus, a palavra de Deus, eu não te abandonarei. Olha como ele falou bonito para Jesus. Alguém já falou assim para você: eu sou seu amigo até o fim? Já falou isso para você? E depois ela vacilou com você, sim ou não? Quem já teve uma experiência dessa? Ninguém, só eu? Tem alguém aí? Muita gente já teve, agora sim, sinceridade fluiu. Mas às vezes acontece, alguém fala: você é seu amigo até o fim, eu nunca vou te... Aí aquele empregado da empresa fala: eu vou ficar nessa empresa até aposentar. No ano que vem alguém vai fazer uma proposta para ele ganhar R$100 a mais, ele tchum. É ou não é? Sabe, assim que acontece. Pedro foi esse cara.
Ele era normal, como eu e você. Sabe por quê? Porque eu perguntei, quem já fez isso com você? Mas eu não vou perguntar quem aqui já fez isso com alguém. Mas pode ser. Agora Pedro, ele está diante de uma situação que ele prometia a Jesus. E Jesus falou para ele, olha a resposta de Jesus. Ainda, eu lhe asseguro, ainda hoje, esta noite, Jesus não aceitou aquilo não. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Mas Pedro, mesmo diante de Jesus falar aquilo, ele em vez de se humilhar, ele em vez de reconhecer que ele estava com o coração meio dividido, que ele tinha um potencial fracasso, ele em vez de se humilhar e falar, Senhor, eu dependo do Senhor para ter sucesso, Senhor, eu dependo do Senhor para não fracassar, Pedro falou assim, eu não preciso dessa palavra, Jesus, eu não vou fracassar nessa área, porque essa área eu sou muito forte, eu sou muito leal, eu sou Pedro, meu nome não é Judas, não, é Pedro. E aí ele virou para Jesus e falou assim, a Bíblia diz que mesmo diante de Jesus que falou, Pedro insistia, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros 11 disseram o mesmo. Meu Deus. Sabe qual é o problema? A autoconfiança, ela é uma armadilha para a gente se fracassar. Eu não estou falando de uma autoconfiança padrão de Deus, porque todo mundo tem que ter uma autoconfiança por causa do Espírito Santo que está dentro de nós, amém? Mas eu estou dizendo aquela autoconfiança exagerada, aquela confiança do tipo assim, eu vou multiplicar essa célula, eu vou fazer crescer esse ministério, eu sou o melhor líder desse ofício, eu sou o melhor tocador de teclado, de guitarra, de baixo, de bateria, se deixar eu toco qualquer coisa aqui, eu sou o cara que, esse negócio que é o problema. A autoconfiança, ela é o primeiro ponto naquilo que faz uma pessoa fracassar. Sabe, tem uma frase muito interessante que diz assim, olha, quando algo sobe a cabeça, acontece de perdermos a cabeça. Ou seja, quando se subir na cabeça, se algo subir na cabeça, você pode perder a cabeça. Então, um ponto forte que a gente não tem vigiado, preste atenção. Um ponto que é forte na nossa vida, que a gente é firme, mas que a gente para de vigiar, ele pode se tornar uma fraqueza em dobro. Ah, pastor, de onde você tirou isso? Eu tirei das Escrituras. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, assim, aquele que julga estar firme numa área, acrescento eu, aquele que julga estar firme numa área, cuide-se para que não caia. Por isso que a gente vê pessoas, por exemplo, eu vim de uma escola de contabilidade, eu formei em ciências contábeis, eu sempre gostei de número, mas quando eu me casei, eu relaxei na área financeira, eu nem ligava para essa área, eu não sabia quanto eu ganhava direito e nem quanto eu gastava, eu ia ganhando dinheiro aqui, gastando aqui, e sabe o que aconteceu na minha vida? Não é? Dizem que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Aconteceu isso na minha vida, eu criei uma autoconfiança. Não, eu sou formado em ciências contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu não, essa área eu sou muito bom, eu sou muito forte, eu sou. Aí, sabe o que aconteceu? Em 1 ano e meio de casado, em 2 anos de casado, eu estava decepcionando a pessoa que eu mais amo, que é a minha esposa. Eu estava decepcionando ela e eu estava devendo cheque especial, devendo empréstimo, meu carro estava atrasado, eu estava cheio de coisa. Por quê? Porque eu descuidei numa área que eu sou forte. Quando nós não cuidamos de uma área que a gente é forte, isso pode se manifestar em dupla fraqueza. E essa é a primeira causa que as pessoas fracassam. Segunda causa que as pessoas fracassam. As pessoas fracassam por medo de reprovação. Gente, uma segunda causa de uma pessoa que fracassa é quando ela tem medo de reprovação. Muita gente não alcança coisas maiores por medo de reprovação. Muita gente não assume responsabilidades melhores, coisas que Deus chamou para fazer, por medo de reprovação. Você sabe que tem gente que já fracassou antes de ter a chance de vencer? Porque quando você tem uma oportunidade de exercer um chamado, de exercer um ministério, quando você tem a oportunidade de ser promovido na empresa, quando você tem a oportunidade de dar um passo e você não dá, infelizmente eu tenho que dizer para você que pode ser que o seu fracasso já foi ali. Antes de fracassar, você já está fracassando.
Por quê? Porque a segunda causa de fracasso, do fracasso das pessoas, é quando elas têm medo de ser reprovadas. Ah, mas e se eu não der conta? Ah, mas se... Aí fica cheio de si. Sabe quando Jesus foi preso? Veja comigo em Mateus 26, 58. Quando Jesus foi preso, olha o que a Bíblia diz, preste atenção. Jesus ele foi preso e agora Pedro está tomado de quê? O que Pedro estava? Com medo. Aquele que falou, eu até daria minha vida por você, Jesus, eu não te negarei. 12 horas depois, 15 horas depois, 20 horas depois, algumas horas depois, ele estava morrendo de medo de ser morto. Ele estava com medo. Mas olha que interessante, Mateus 26, 58 diz assim, mas, Jesus foi preso, né? É o contexto. Aí diz assim, mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com guarda para ver o que está acontecendo. Sabe o que acontece? Preste atenção. As pessoas que às vezes estão fracassando, elas sempre estão seguindo a Jesus de longe. Esse é o maior fracasso. É seguir Jesus de longe. Olha, eu não vou me envolver em nenhum ministério. Olha, eu não vou me envolver em servir numa célula. Olha, eu não vou me envolver mais do que agora, do que isso, porque são pessoas que estão com medo. Quem tem medo de seguir perto de Jesus já fracassou. Já fracassou. Olha o que a Bíblia diz. E sabe, infelizmente tem pessoas que querem seguir Jesus de longe, gente. Algumas pessoas creem em Jesus, já estiveram com Ele, como Pedro, mas só querem agora seguir Jesus de longe, porque na hora que a coisa aperta, elas querem distância, não social, mas distância total. Geralmente o isolamento e o pedido de distância das pessoas, geralmente o abandono de funções ministeriais, geralmente está ligado, é como se a pessoa estivesse falando, eu quero seguir Jesus, mas de longe. Sabe, quem segue Jesus de longe, pode seguir o diabo de perto. Quando você coloca a aprovação dos homens em primeiro lugar, ou aquela necessidade, aquela preocupação exagerada com a aprovação dos homens. Sabe, Pedro ele estava com medo da reprovação, ele estava com medo de alguém reconhecer ele. Olha, ele andava com Jesus, ele fala do estilo de Jesus, ele tem a mesma forma de Jesus, então ele vai ser pego junto. Vamos pôr ele na cruz também, mais um, aleluia. Era um aleluia religioso. Porque os caras que mataram Jesus na cruz falavam aleluia, tá, gente? Isso é outro assunto. Às vezes a preocupação dos outros, assim, tipo assim, em relação aos que vão pensar, ou que as pessoas, sabe, às vezes isso é a causa dos nossos fracassos, gente. Olha o que diz em Mateus 26, no versículo 69, Pedro estava no pátio sentado e uma criada, ela aproximou-se dele e falou, você também estava com Jesus. Olha, ela pegou Pedro, mas olha o que aconteceu, Pedro negou diante de todos. Por quê? Porque pessoas fracassadas têm medo do seu teste diante das pessoas. Todo verdadeiro discípulo de Jesus, todo aquele que não quer fracassar, que está tendo sucesso com Jesus, ele vai precisar, em algum momento, ele vai precisar ser aprovado diante de muitas pessoas. Pode ser diante de uma célula, pode ser diante de um ministério, mas em algum momento, todo seguidor de Jesus, ele tem que ser aprovado. Sabe, porque a gente fica assim, não, eu só vou ser aprovado por Deus. Aí não é também isso. Você vê que ele estava com medo de ser reprovado por todos. Terceira razão porque pessoas fracassam, preste atenção, a terceira razão porque as pessoas fracassam, porque elas falam sem pensar, elas falam demais sem pensar, elas tomam decisões impulsivas sem pensar, sem buscar a direção de Deus, sem buscar a direção do Espírito Santo. Então as pessoas elas têm um problema na empresa, elas têm um problema de relacionamento na empresa, aí deu ruim, não deu bom, a química não colou, essa pessoa não vai com a minha cara, meu santo não bate com o santo dele. Está na Bíblia não, viu, gente? Só está na boca do povo. O meu santo não bate com o dele. Então é o que? O santo e o anjo, o demônio e o anjo. O que é que está acontecendo? Mas aí a pessoa tem um problema na empresa. Presta atenção aqui, não perde não. Aí o que acontece com a pessoa? Eu vou sair dessa empresa. E ela vai lá, e ela estava para ser promovida aqui 1 mês, 2 meses, mas ela pede demissão. Porque ela não pensa. Aí a pessoa está servindo numa célula, liderando uma célula, a pessoa está liderando um ministério, a pessoa está se preparando para algo, e de repente surge uma situação um pouco fora da curva, um pouco fora da zona de conforto, e ela sem pensar, ela declara
Desculpa falar, mas ela declara cocô. Captou aí não, né? Captou? Quem está em casa pelo menos se livrou dessa besteira. Mas a pessoa capta. E ela capta a voz do inimigo e ela declara sem pensar: eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou ser um líder, eu nunca vou. E ela vai declarando cocô. Você entendeu? Ela declara, por quê? Porque o fracasso é assim, gente. Muitas pessoas fracassam porque elas falam sem pensar. Pedro, de certa forma, falou sem pensar. Ele cobriu a sua humanidade, ele falou: eu jamais negarei Jesus. Ele foi o primeiro, e João estava lá pensando, o apóstolo do amor, aquele cara ultra leal a Jesus, aquele único discípulo que não abandonou Jesus. Ele mesmo, João, o apóstolo verdadeiramente mais leal, João, o apóstolo do amor, aquele que ficou com Jesus até o fim ali, João, não estava falando isso. O cara que talvez podia falar isso, não estava falando, porque ele sabia da sua humanidade. Mas Pedro era um homem sem pensar. Mateus 26, 71, olha que incrível, olha Pedro, vacilando. Saiu em direção à porta, onde outra criada, outra funcionária o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, ele andava com Jesus. E agora Pedro fica com mais medo ainda, agora Pedro não quer mesmo a reprovação, e agora Pedro fala, ele jura, ele fala assim, ele fala: não conheço esse homem. Olha que impulsividade negativa. E pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disse: com certeza você é um deles, certamente, porque seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a lançar maldições. Da boca de um santo, de um homem que andou 3 anos com Jesus, saía o quê? Maldições. Pedro falava sem pensar. Pessoas fracassam porque falam sem pensar, porque na hora das circunstâncias adversas tomam decisões impensadas, porque ao invés de batalhar no momento da adversidade, se entregam à sua palavra de morte. Aí a pessoa fala o que pensa para os amigos, fala o que pensa para o chefe, fala o que pensa para o líder, fala o que pensa para o pastor, fala o que pensa. Deixa eu te falar uma coisa, nunca acredite que falar sem pensar é um sinal de coragem. Falar sem pensar não é um sinal de coragem, é um sinal de imaturidade. Tem gente que acha bonito, eu respondo mesmo, é papum. Cuidado, a maioria das vezes esse papum é pum pum pum. É horrível. Falar sem pensar não é um sinal de coragem, é um sinal de imaturidade. Bom, mas vamos voltar para a história. Eu já contei que Judas fracassou, ele cometeu suicídio, mas Pedro ele fracassou e ele foi restaurado. E é lógico que o meu foco nessa hora não é sobre Judas, e é sobre Pedro. Mas o que aconteceu no processo quando Pedro percebeu o seu fracasso? Vamos lá, primeira pergunta que eu quero te levar a pensar, e depois eu vou responder pela palavra. Primeira pergunta é: o que devemos fazer ao depararmos com o fracasso? O que eu preciso fazer? Todos nós já fracassamos, todos nós vamos nos deparar com a tentação pelo fracasso em algum momento. Vamos ver o que Pedro fez. Mateus 26, 75, eu estou na história de Pedro, eu preciso ser bem breve, mas vamos lá. Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, o que aconteceu com Pedro? E saindo dali, chorou amargamente. O que aconteceu com Judas? Encheu o coração de remorso, ficou bravo lá com os caras, tentou jogar as moedas lá, e o cara os religiosos devolveram as moedas, ele pegou aquele moeda e também foi lá e se matou. Mas Pedro não. Pedro, quando ele negou Jesus, gente, ele se arrepende. Quando ele fracassa, ele começa a olhar para dentro dele. Judas começou a jogar culpa nos religiosos. Eu neguei Jesus, o que aconteceu comigo? Agora já era, eu não
tem chance de mais nada, não adianta eu me arrepender, Deus nunca vai me perdoar. E Judas, ele estava amargurado, ele estava assim, não arrependido, mas ele estava assim, com a mente poluída, e ele falou assim: é culpa daqueles religiosos, eles mentiram para mim. E ele começa a culpar os religiosos, aí ele começa a culpar os 11 discípulos que não ajudaram ele culpou todo mundo, menos. Então ele foi lá e se matou. Mas olha o que aconteceu com Pedro. Como que nós devemos fazer quando a gente fracassa? Primeira coisa, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Preste atenção. Se você já viveu um fracasso e quer a restauração de Jesus, seja numa área de pecado da sua vida, seja numa área familiar, no seu relacionamento, seja nos seus negócios, seja na sua profissão, pode ser que você está meio frustrado com a sua profissão, com como você tem agido, seja no ministério, talvez num ofício, num ministério, numa célula, num contexto qualquer do ministério, dons espirituais que você usava, não usa mais, dons espirituais que Deus te deu e você não está usando mais, sabe, do seu coração fica um sentimento de impotência, de fracasso. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas quando elas fracassam, e elas não olham para dentro de si mesmas, e começam a olhar para as outras pessoas, olham para a igreja que está, olha para a empresa que está, olha para o marido, para a esposa, olha para o outro, elas não são restauradas, pelo contrário, elas se mantêm na rota da morte, e não é a morte física, no caso de Judas foi, porque foi gravíssimo, mas no meu e no seu caso é a morte ministerial, é a morte conjugal, é a morte profissional. Então Pedro, ele vai para um lugar para arrepender. Sabe, toda vez que você fracassar, você precisa de um tempo. Toda vez que você se sentir fracassado, você precisa de um tempo. Pode ser uma semana, um mês, talvez 2. Não pode ser muito tempo, porque senão você vai morar no fracasso. Mas você precisa de um tempo para refletir, para pensar, para buscar arrependimento, para chorar, para dizer: Senhor, eu sei que a minha parte não foi bem feita. Senhor, eu sei que eu podia ter sido um funcionário melhor. Por exemplo, se você é demitido de uma empresa, você tem que olhar isso dessa forma, pelo menos por uns dias. Uma pessoa que é demitida, ela tem que entender. Outro dia eu conversei com uma pessoa que foi demitida, ele falou assim: por causa da crise, né, pastor? Eu fui demitido por causa da crise, da pandemia. Aí eu falei assim: é mesmo, irmão? Eu fui demitido por causa da pandemia. Eu falei: a sua empresa quebrou? Ele falou assim: não quebrou não, é porque nós éramos 9 e 2 foram demitidos. Eu falei: então ficaram 7. Por que você faz parte dos 2 e não dos 7? Se a empresa tivesse acabado, tudo bem. Então nós temos que olhar para dentro de nós. Eu fui demitido, é um fracasso, de alguma forma é um fracasso, gente. Vamos ser realistas. No mundo do politicamente correto, vamos ser um pouquinho menos politicamente correto e vamos falar: se eu fosse demitido de uma empresa, eu queria saber o porquê eu fui demitido, para mudar a minha história. Eu ia falar para o meu diretor, para o dono da empresa, para o meu gerente, para quem me demitiu, por quê? Se eu falei ministerialmente, eu tenho que olhar para dentro de mim e chorar, e falar: Senhor, qual é a parte que eu poderia ter feito melhor? Não é para se acusar. Pedro não estava se acusando. Pedro agora está entrando num processo de arrependimento. Sabe, nós temos que viver um momento de luto, um momento de tristeza. Nós temos que viver um tempo, 1 mês, 2 meses, uma semana pelo menos, mas um tempo de entender como a gente errou. Nós precisamos encarar o que a gente falhou. Sabe, tem pessoas que ao fracassarem num relacionamento, você já viu isso? A pessoa fracassa num relacionamento amoroso, né? Não um casamento, mas um relacionamento antes de casar. Ela fracassa, aí ela sai daquilo ali e fala assim: já que deu errado aqui, eu vou arrumar outra. E fica louca, arrumei outra. Não pode. Se você fracassou num relacionamento amoroso, sabe o que você faz? Dá um tempo. Fica com Jesus, abre o seu coração para uma liderança madura, sabe, reforma dentro de você, depois você vai arrumar outro relacionamento amoroso, e aí Jesus vai te dar o marido e a esposa do sonho dele para você, porque você está bom para escolher, entendeu, amém? Pessoas quebram no negócio, abrir uma empresa, empolguei, investi 100 mil reais, aí quebrei, aí elas falam: eu quebrei porque esse mercado está horrível, o mercado está ruim, é pandemia, não sei o que, vou abrir outro negócio, aí no outro dia já abriu outro negócio. Aí daqui 6 meses quebra de novo.
Por quê? Porque quando a gente fracassa, gente, a gente precisa ter um tempo com Deus, tirar um tempo com Ele, tirar um tempo com o Espírito Santo, conversar com a nossa liderança, entender o que aconteceu, com o coração reto, para reformar, para se ajustar. Porque Deus não quer você, Deus não me quer no fracasso, Ele quer nos transformar. Mas sabe uma coisa, quando uma pessoa, ela fracassa e ela culpa os outros, ela nunca vai ser livre e vencer e superar o fracasso. Enquanto eu culpo o outro, não tem que mudar nada em mim. Um dos grandes segredos para superarmos e vencer o fracasso é se arrepender diante de Deus. Pedro, ele fez isso, ele não colocou a culpa nas pessoas, pelo contrário, ele saiu daquela barulhada, daquele agito, e ele chorou amargamente. Ele falou: por que, Deus? Se fosse os 11 discípulos que tivessem negado Jesus, talvez ele estaria meio confuso, mas ele olhou para o lado. Cara, por que não deu certo só comigo? O problema está nos 11, ou nos 10 nesse caso. Então nós precisamos tirar um tempo para nos afligir, para ser honesto conosco, para ser humilde diante de Deus, para não ficar com desculpinha. Sabe, quando uma pessoa ela não chama para si a responsabilidade do fracasso, pelo menos em algum ponto, até ela ficar assim, positivamente triste por alguns dias, ela realmente vai ter dificuldade de vencer o fracasso. Enfim, Pedro se arrependeu profundamente daquilo que ele vacilou. Gente, eu estou falando isso porque existe um elemento espiritual. Existe um poder na humildade de coração, na contrição. Por isso que a Bíblia diz que Ele resiste ao orgulhoso, mas Ele concede graça especial ao humilde. Se você fracassou em uma área, seja profissional, ministerial, ou ainda está sentindo esse fracasso, às vezes numa área de pecado, o que Deus quer de você é um profundo arrependimento. Porque Ele não vai te deixar no fracasso. Marcos 16, 5-7, olha que interessante. Aí o que aconteceu? Preste atenção. Agora as mulheres vão gostar. Você sabe que as primeiras pessoas que viram Jesus, que souberam de Jesus e que viram Jesus, foram as mulheres? Você sabia disso? Aleluia! Jesus, Ele fez questão de aparecer primeiro para as mulheres, amém? Aí outro dia eu ouvi um pastor falando assim, é claro, elas iam espalhar mais fácil. Não foi eu que disse isso não, só ouvi dizer. Mas não é isso não, Jesus compartilhou com as mulheres porque elas iam acreditar. O homem racionalzão, Jesus, sei lá. Mas as mulheres, Jesus, chora. Amém? Nem os homens falaram amém. Marcos 16, 5, olha que incrível. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupa branca sentado à direita e ficaram amedrontadas. As mulheres, gente. Os homens já estavam trabalhando, chorando, fazendo qualquer outra coisa, mas as mulheres estavam focadas em servir até o fim. Foram lá servir. Agora, tem um homem sentado do lado, uma roupa branca, era um anjo. E ele diz: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas deixa eu te dizer, Ele ressuscitou. Vocês estão procurando, mas Ele não está aqui. Aí olha aí o lugar que Ele estava, não está aqui não. Agora olha o que Ele disse, era Jesus falando, era Jesus que deu esse recado. Agora vão, olha o recado que eles deram para as mulheres. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Peraí, mas Pedro não era discípulo dele, sim ou não? Por que Jesus disse aos discípulos dele e a Pedro? Já pensou sobre isso? Jesus falou, vai lá aos 10 discípulos, ou aos 70, vai lá aos 10, porque Judas já, vai lá aos 10 discípulos, e a Pedro. Não era porque Pedro era melhor, mas Jesus, preste atenção, Jesus já estava mirando um discípulo que estava vivendo um fracasso. Quando Jesus vê um discípulo dele que está com sementes de fracasso no coração, Jesus ele trata com muita pessoalidade. Quando Jesus vê alguém que é discípulo dele, mas que fracassou numa área, Jesus ele tem prazer de falar o seu nome, o meu nome, para nos restaurar. Preste atenção nisso. Jesus ele fala, ele manda o anjo falar, vai lá, diga aos discípulos dele e a Pedro.
ele, que era Jesus, está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Então Jesus dá um recado direto, pessoal para Pedro. É como eu disse, porque de fato, quando uma pessoa fracassa, mas ela tem um coração arrependido, mas ela está assim, sincera, sabe, quando você fracassa, quando você erra, quando você vacila, mas o seu coração está sincero diante de Deus, Deus vai te chamar pelo nome, Ele vai querer encontrar você para te restaurar. Mas volta, por que Jesus marcou um encontro na Galiléia? Presta atenção, a Galiléia, gente, era 120 quilômetros de Jerusalém. Era não, é. 120 quilômetros naquela época, mesmo se fosse de camelo, duraria 6 horas a viagem. Se fosse a pé, um dia inteiro ou 2. Olha só, aí as mulheres foram encontrar os discípulos, certo ou errado? Elas chegaram lá, ai, Jesus ressuscitou, gente, vamos, Jesus ressuscitou, E os homens lá, mudou o canal da televisão. Gente, vocês não estão entendendo, Jesus ressuscitou. E elas estão falando, Pedro, Jesus ressuscitou. Ele mandou vocês irem para Galiléia. Sabe o que eles fizeram? Aumentaram o som da televisão. Tipo assim, ignoraram. Não, na boa, eu acho que os discípulos eram meio machistas, cara. Eles ainda não tinham sido libertos totalmente. Porque eles não deram ouvido para as mulheres, não. Como que eu sei que eles não deram? Porque eles não foram. Eles não foram. Isso é só uma suposição, viu, gente? Mas eles não foram, eles não deram ouvido para as mulheres chegaram cheias de Deus, cheias de expectativa. E aí tem aquela história, Jesus está no caminho de Emaús. Você lembra dessa história, sim ou não? Essa história está em Lucas 24, se não me engano. Mas Jesus está no caminho de Emaús. E agora a Bíblia diz que Jesus, ele começa a caminhar com 2 dos discípulos. Mas não era dos 12, era dos 70. Inclusive era Cleopas, ou Cleofas, era um dos que estava lá. Isso está em Lucas 24, não é? Então não eram os 11, mas eram aqueles dos 70. Então Jesus começa a caminhar no meio de 2. E ele fala, vocês estão bem? Eles falam, nós estamos mais ou menos, nós estamos aí com uma situação difícil, porque o nosso Deus, o Senhor, nosso discipulador, nosso amado Deus, e começaram a falar assim, do jeito deles, falaram assim, ele morreu. Agora as mulheres estão falando que ele ressuscitou. Aí Jesus andando com eles, não tinha sido reconhecido. Jesus vira para eles e fala, é mesmo? Por quê, gente? Porque Jesus agora estava todo bonitão, corpo glorificado. Jesus estava ali, ele estava perfeitão. Então eles não sabiam quem era aquele homem, não. E Jesus foi andando do lado deles, no caminho de Emaús, era mais ou menos 10 quilômetros. Jesus está andando do lado deles, e Jesus foi perguntando. Chegou uma hora que Jesus começou a conversar com eles, sobre Moisés, e começou a falar. E eles falaram, esse homem aqui é top, esse cara aqui, ele é quase um Jesus. E eles começaram a ficar meio desconfiados. Aí eles convidaram Jesus para comer. Está comigo aí? Eles convidaram Jesus, está tudo em Lucas 24. Eles convidaram Jesus para comer. Quando eles foram comer com Jesus, gente, já estava aquele ambiente glorioso, cheio de unção. O próprio Jesus estava lá, já tinha ressuscitado. Agora eles estão comendo com Jesus. Sabe o que aconteceu, gente? A Bíblia diz que quando Jesus foi partir o pão, eles o reconheceram. Por quê? Porque as roupas eram manga longa, eram aqui. Quando Jesus fez assim para partir o pão, o que tinha nas suas mãos? Tinha o buraco daquele prego da cruz. E eles reconheceram, a Bíblia diz, quando eles foram partir o pão, olha lá, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Agora ele está lá, e eles viram que era Jesus, foi no momento do partir do pão. Tem um versículo à frente que diz, não é? No versículo 35 fala, Jesus foi reconhecido por eles quando estava partindo o pão. Aí esses 2, eles ficam empolgados. Eles falam, vamos lá falar com os 11. Jesus está aqui, gente. Eles ficam empolgados com Jesus. Por quê? Porque Jesus apareceu, comeu um pão e desapareceu. Porque agora ele está com o corpo glorificado, era outro nível. Ele piscava o olho e sumia. Foi isso mesmo, foi. Jesus falou assim, gostar de me ver? Sumiu. Cadê ele? Cadê? Porta trancada. É sério, a Bíblia está falando isso, gente. Você fica rindo, mas é incrível, imagina. Aí Jesus sumiu, mas estava por aí andando, viu, gente? Não sumiu, ele não esqueceu, não. Aí, o que aconteceu? Eles ficaram empolgados, falaram, nós temos que falar com os 11, vamos lá. E eles foram falar com os 11. Agora sabe o que aconteceu aqui? Preste atenção. A Bíblia não fala como foi, mas olha que incrível.
Versículo 33 de Lucas 24. Eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. O que eles fizeram? Estava lá na cidade, 11 quilômetros. Começaram a voltar correndo para Jerusalém. Eles tinham feito a viagem 2 horas com Jesus, agora foram em meia hora. Chegou em Jerusalém, eles encontraram os... Quem que eles encontraram? Os 11, gente. E chegaram empolgados. Eles estavam reunindo, comendo. Os discípulos gostavam de reunir e comer. Aí eles encontraram os discípulos comendo e falaram assim: olha, não, é verdade, Jesus ressuscitou, gente. Jesus ressuscitou, vamos. Aí de repente, olha o que os 11 falaram: vocês estão desatualizados. A gente já está sabendo. Estava ou não estava? Está aí, ó. Versículo 34, 35. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a... Para quem que ele tinha aparecido? Para Pedro, gente. Sabe, aquelas mulheres foram as primeiras pessoas a conhecer Jesus e saber de Jesus, depois de ressuscitado. Mas Pedro, ele foi o primeiro homem a ver Jesus. Jesus, ele chamou Pedro, olha só, Jesus, ele chamou Pedro para encontrá-lo na Galileia, mas Pedro não foi. Sabe o que Jesus fez? Achou ele aonde ele estava e o encontrou, porque Jesus, ele encontra pessoas quebrantadas. Jesus, ele encontra pessoas arrependidas. Um fracassado arrependido para Jesus, ele já é um vitorioso. Um fracassado, entenda bem o que eu estou falando, alguém que está vivendo um fracasso, ou que viveu um fracasso, mas que tem um arrependimento, que olha para si, que chora de arrependimento e pede a graça de Deus, Jesus sai da onde ele está e ele vai ao encontro dessa pessoa. Veja, Jesus só encontrou quem? Pedro. Sabe, a Bíblia não fala sobre esse encontro, mas esse encontro de Jesus com Pedro não foi aquele encontro lá que Jesus falou: tu me amas, não foi. Jesus encontra Pedro primeiro para dizer: olha, eu ressuscitei. E Pedro chorou amargamente, porque se ele chorou longe de Jesus, muito mais agora perto de Jesus. Ele pediu perdão para Jesus. Ele falou: Jesus, eu fracassei, me perdoa, transforma minha vida. E ali Jesus começa a curar Pedro, a restaurar Pedro. Jesus começa a fazer Pedro superar aquele fracasso. E agora Pedro já estava empolgado, Pedro já estava bem, Pedro já estava se sentindo bem, se sentindo perdoado. Agora Pedro, com certeza, ele pensou assim: agora está tudo bem, Jesus me perdoou, eu vi, ele veio ao meu encontro, ele liberou perdão para mim, ele está bem comigo. Mas deixa eu te falar, Pedro, ele estava, preste atenção nisso, que é uma chave que eu vou virar essa palavra e vou depois partir para o final. Mas olha só, Pedro, ele estava agora bem, porque Jesus o tinha perdoado como homem. Jesus tinha perdoado o pecado de negar Jesus. Jesus tinha perdoado o fracasso dele diante da reprovação dos homens ali, que ele ficou com medo. Jesus tinha perdoado Pedro porque agiu impensadamente. Jesus tinha perdoado Pedro, sabe? Mas Pedro, ele no fundo estava pensando assim: mas como eu errei muito, como eu vacilei de uma forma incrível, apesar de eu ter sido perdoado por Jesus, de estar tudo bem, eu vou para a eternidade, eu estou bem com Jesus nesse aspecto, mas apesar disso, ministerialmente, não tem chance para mim mais. Eu não volto mais a servir no meu chamado. Eu fracassei quando Jesus me chamou para ser pescador de homens. Então, eu vou voltar a ser pescador, mas não de homens mais, porque eu neguei Jesus. Eu estou bem com Jesus, eu sei que Jesus me perdoou do meu fracasso, mas ministerialmente eu não posso mais exercer nada. Aliás, eu fraquei exatamente no meu ministério. Aliás, eu fracassei exatamente no momento que eu estava seguindo Jesus no meu chamado. Aliás, eu fracassei foi exatamente no momento que eu estava vivendo Jesus pescando homens, porque há 3 anos atrás, Jesus tinha ido lá no mar, trazido Pedro e dito para ele: agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser um pescador de homens. E ele veio 3 anos, mas no 3º ano do seu ministério, do seu chamado, de exercer o que Deus o chamou, ele fracassa. Agora ele é perdoado, mas ele acha que não pode mais liderar, não pode mais servir, não pode mais ganhar ninguém para Jesus, não pode mais, entendeu? E é lógico que eu sei. Por que eu sei? João 21:3, olha que incrível.
Lembra que Pedro era pescador, o pai de Pedro era pescador. E agora olha o que aconteceu com aquele homem que não pescava há 3 anos. João 21, versículo 3 diz assim: Pedro lhes disse, vou... O que Pedro falou, gente? Está comigo aí? Pedro lhes disse, vou pescar. E os discípulos lhe disseram, nós também. Nós desanimamos do nosso chamado. Nós desanimamos do nosso ministério. Porque se Pedro, que é Pedro, entendeu que Jesus o perdoou do fracasso, mas que não restaurou por completo, nós também estamos com ele. E Pedro agora volta a pescar. Ele estava até feliz porque Jesus tinha perdoado ele. Ele seria amigo de Jesus. Ele seria até bem amigo de Jesus. Ele teria muita história para contar do seu passado. Pedro teria a história de 3 anos da sua vida para contar. Pedro teria uma história legal de vida com Jesus, intensa, de 3 anos apenas, mas ele teria. Então daqui 10 anos ele ia olhar para trás e contar a história de 11 anos atrás, de 12 anos atrás. Vocês estão entendendo? Estava bom para Pedro. Porque Pedro achava assim, apesar dele ter me perdoado, ele não vai restaurar a minha função ministerial. E ele foi pescar. Vamos voltar a pescar. E essa é a última e grande pergunta que eu quero fazer para você. Qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Veja a reação de Jesus com o fracasso de Pedro. Sabe de uma coisa, meu querido? Muitas vezes você fracassa, você erra, você vacila. Muitas vezes você, de fato, eu falando com muito carinho, mas às vezes nós pisamos na bola. A gente vacila na rota ministerial que Deus nos chamou, no serviço que estamos prestando a Jesus. A gente vacila em alguma coisa da nossa família, dos nossos relacionamentos. E no final você sabe que Jesus te perdoou. Aleluia, bom, Jesus te perdoou. Está tudo bem entre eu e Jesus. E de verdade, está tudo bem, que bom. Mas às vezes é nesse momento que nós acreditamos numa... Eu vou até usar um nome meio esquisito, mas eu vou falar. É nesse momento que às vezes nós acreditamos numa poderosa mentira do diabo. Porque é nesse momento que o diabo vem e fala assim, ei, por que você pisou na bola? Ei, por que você fracassou? Ei, por que a sua célula não está muito cheia? Por que você não multiplicou? Ei, por que você não está feliz? Porque você está vivendo um tempo de circunstâncias adversas? Ei, porque agora a sua esposa resolveu mexer com você nessa área? Ei, porque agora a coisa apertou para o seu lado na empresa? Ei, e o inimigo vem. Ei, por que você vacilou? Por que você fracassou? Ou por que você tem potencial de fracassar? Porque você serviu em algo errado e não deu certo. Ou porque você serviu, mas num tempo errado e deu errado. Porque você liderou. E o diabo começa a falar isso. Preste atenção, entenda, essa mensagem é para cada um de nós. Por que você liderou algo e não deu certo? Por que você serviu nessa área e parou de servir? Por que você não concluiu um projeto? Por que você não concluiu isso? Não concluiu um projeto ministerial? Por que isso deu ruim? Ministerialmente falando, você não pode servir mais. Gente, sabe aquele sonho ministerial? Sabe aquele sonho de ter bons resultados? Sabe aquele sonho de ganhar pessoas para Jesus? Porque Pedro, ele estava trocando. Agora ele não queria ser pescador de homens, ele queria só voltar a pescar peixe. Algo comum. Que alguém que não tem um chamado também pode fazer. Que alguém que nem conhecia Jesus podia pescar bons peixes. Ele volta para o comum e abandona o extraordinário. Porque no coração dele o diabo tinha plantado uma semente que às vezes planta no nosso. Você vacilou, você fracassou, então você não pode continuar. Pois é, o diabo coloca isso no nosso coração. Mas olha o que acontece, em Lucas 22, preste atenção. Antes de Pedro vacilar, preste atenção nisso, Lucas 22, versículo 31, antes de Pedro vacilar, Jesus falou assim, Pedro, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas Jesus estava falando, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando, não é se, e quando você voltar,
você vai fortalecer os seus irmãos. Preste atenção, primeira coisa, olha algumas observações interessantes, deixa nesse texto aí, irmãozão. Olha que observação interessante. Primeiro, preste atenção, mesmo que você vacilou, mesmo que você fracassou, mesmo que algo não deu bom, mesmo que você disse não quando devia ter perseverado, mesmo que que você fracassou em algo, preste atenção, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus já sabia. Deus sabia. O seu fracasso nunca pegará e nunca pegou Deus de surpresa. Segunda coisa, está aí nesse texto, ele já sabia que Pedro ia vacilar. Segunda coisa desse texto, preste atenção, olha que coisa boa. Mesmo quando a gente fracassa, Jesus está intercedendo por nós. Porque mesmo que a gente fracasse, Jesus intercede para a gente vencer. Eu estou fracassando, eu não fui bem nisso, eu estou meio fraco nisso, e Jesus está orando, intercedendo diante do Pai, Ele é nosso intercessor. A Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está lá falando: Pai, abençoa esse filho, Pai, transforma a fraqueza dele em uma força, Pai, transforma o fracasso dele em sucesso, porque é um homem de sucesso, é uma mulher de sucesso, é uma esposa de sucesso, é um servo de sucesso. Jesus está orando por cada um de nós aqui. Terceira coisa, Jesus ele tem tanta certeza, preste atenção, profeticamente no coração de Deus, Jesus tem tanta certeza que você e eu vamos dar a volta por cima e vamos vencer, que olha como que ele fala para Pedro: olha Pedro, você vai vacilar, você vai fracassar, mas deixa eu te explicar, quando você voltar, Jesus é bom demais. Ele não disse se você voltar, sim ou não? Você está comigo aí? Ele disse quando. Então preste atenção, a questão para Deus restaurar o seu fracasso não é se, mas é quando você se arrepender, quando você reconhecer, Deus está pronto para restaurar e te levar ao sucesso. Amém? Faz sentido? Total. Onde eu tirei esse total? Mas sabe, gente, olha que incrível, quando você dar a volta por cima, então, quando você vencer o fracasso, é quando. Portanto, você está aqui hoje, porque hoje é o seu quando, entendeu? Amém? Você está aqui porque esse mês é o quando de Deus para você vencer o fracasso. Jesus já tinha dito para ele: olha, presta atenção Pedro, o seu fracasso, olha a última coisa desse texto, o seu fracasso Pedro, quando você vencê-lo, olha o que vai acontecer, você vai ser usado com seus irmãos. Tá aí. Quando você voltar, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pega um coração fracassado, que se arrepende, que se entrega, que começa a enxergar, que começa a querer voltar, que começa a querer liderar de novo, que começa a querer servir de novo, que começa a querer usar os seus dons ministeriais de novo, que começa a querer florescer para Jesus de novo. Ele pega essa pessoa e fala: você vai voltar porque você é útil para os seus irmãos. Você perdeu a utilidade? Jesus está dizendo para cada um aqui, eu te falo isso no Espírito Santo, Jesus está dizendo para você: você vai ser fortalecido por mim, você primeiro vai vencer esse fracasso, vai sair desse quartinho, porque eu quero que você volte a se entregar pelos seus irmãos. Certo ou errado? Lembra? Só que isso daqui foi antes de Pedro vacilar. E agora, para concluir, eu quero continuar respondendo essa última pergunta. Qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Será que Pedro não tinha esquecido dessa parte? Presta atenção, Pedro então Jesus começa um processo de restauração com Pedro no encontro pessoal. Pedro já tinha encontrado Jesus, ele apareceu só para Pedro, Jesus. Mas Jesus não ia parar, porque Jesus não só queria restaurar o coração de Pedro para o perdão daquele erro, Jesus queria restaurar o coração de Pedro para servir os seus irmãos.
Então lá em João 21, eles voltaram a pescar. Eles voltam a pescar, eles estão lá pescando e de repente, um homem lá da beira da praia, ele grita, ei, ei, e os caras no barquinho lá, uns 100 metros da praia, ei, ei, oh! Aí os caras não ouviam. E eles tinham pescado a noite inteira, era 6 da manhã, e eles não tinham pegado nada. Os pescadores de homem insistindo em pescar peixe, por causa do seu fracasso interior. Porque o fracasso interior, ele tira a gente do potencial ministerial e coloca a gente só no potencial humano. Eles tinham esquecido, e eles estavam focados naquela água há talvez 8 horas, há 12 horas pescando, mas a Bíblia diz que eles estavam a noite inteira pescando. E esse homem chegou, gritou, eles não deram atenção. Então ele falou, deixa eu acender uma fogueira. Jesus pega um monte de galho, ele não precisava de fósforo, ele fez assim, porque agora ele era Jesus, agora ele era Deus, gente. Ele estava ali, vocês entenderam? É outro nível, ele ressuscitou já. Agora Jesus chega, faz aquela fogueira, verdadeiramente santa, e ele joga um fogo verdadeiramente santo, um fogo jesuíno, e ele, aí a fogueira, aí agora ele, nossa, eu preciso ter alguma coisa, aí ele fala, pai, manda pão para mim, pão aparece, aí ele pega o pão, isso é na minha versão, gente, coloca o pão lá, aí agora, mas tem que ter carne, eles não estão pescando nada, peixe, vem, aí ele vai lá para a beira assim, pega um tilápia zona, não, tem que ter outro tipo de peixe, vem, salmão, aí ei, e deixou assando lá, ei, vamos tomar café, e os caras, quem que é esse doido gritando? Aí eles estão jogando a rede, vamos tentar mais meia hora, gente, já são 6:30 da manhã mesmo, vamos até às 7, aí agora ele falou, coitado desses caras, eu vou tentar de novo, eu restaurei o coração deles, eles estão arrependidos, os 9 de ter corrido e Pedro de ter me negado, eu vou restaurar agora o ministério deles. E aquele homem, que era Jesus, na beira da praia, ele aponta e fala, ei, joga a rede do lado direito. E Pedro olha para trás e fala, parece que o cara entende. Nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas não faz sentido não. Eles disseram de novo, ei gente, joga a rede do outro lado. Era tarrafas. E aí, eles falam, vamos ver, quem sabe esse homem está com sorte. Que agora eles voltam a acreditar na sorte. Aí, eles pegam a tarrafa e fazem assim, do outro lado. E a Bíblia diz que agora, a tarrafa estava cheia de grandes peixes. Tem um texto da Bíblia que diz que eram 167 peixes grandes. Olha, preste atenção, a mesma cena se repete. Olha, quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, ele estava diante de uma fogueira. Jesus agora faz o quê? Uma fogueira. Jesus vai trazendo o cenário de novo. Quando Jesus chamou eles para servir Jesus, ele não chamou eles para servir em qualquer lugar, ele chamou eles para servir com a mesma cena. Jesus falou, lança a rede de novo, eles lançaram aquele monte de peixe 3 anos atrás, vocês conhecem a história? Agora Jesus faz de novo, lança do outro lado, e eles pegaram aquele monte de peixe, e quando o peixe começou a surgir, João, ele vira para Pedro e fala, Pedro, você não percebeu? É Ele, Pedro, é Jesus, Pedro, Ele está restaurando o nosso ministério, Ele está restaurando o nosso chamado. Pedro, olha lá para Jesus, e Pedro tirou a camisa, ele já pulou no mar correndo, ele foi nadando para Jesus, nadando, porque ele era atlético, Pedro era forte, ele era pescador, tipo eu assim. Aí ele sai nadando, ele sai correndo, nadando, em 2 minutos ele chega molhado e dá aquele abraço, e Jesus começa a chorar, e Jesus fala, calma Pedro, está tudo de boa, eu só vim aqui para restaurar você por completo. A minha cura para o seu interior não é só para o perdão dos seus pecados, mas é para a reforma do seu ministério. E agora ele pega Pedro e ele fala assim, vem para cá, eu já fiz um peixinho. Mas eu não trouxe os peixes, Jesus. Não, mas
Eu já dei um jeito. Eu já dei um jeito aqui. Ó Jesus, mas você fez a fogueira tão rápido. E como você arrumou fogo? Dei um jeito, Pedro. O mais importante é você estar na mesa comigo de novo. Mas essa não é a mesa do perdão. Essa é a mesa do ministério. Essa é a mesa do serviço. Essa não é a mesa simples. Você pode ver que os peixes foram maiores. Agora é um outro nível. Eu estou te restaurando para algo melhor. Lembra que eu te falei, Pedro, antes de você me negar, eu te falei, no dia que você voltar, no dia que você se converter, no dia que você voltar para mim, você iria compartilhar com seus irmãos. E nisso os outros 11 remando aquele barco pesado, tentando chegar, e ele já começou a tratar com Pedro, porque o alvo de Jesus ali, primário, era Pedro. Jesus queria restaurar os 11, mas principalmente Pedro, e Jesus agora está diante daquele fracassado, ou daquele que estava com a mente fracassada, mas que não era mais um fracassado, e Jesus já enxergava ele como um pescador de homens de novo. Jesus já enxergava Pedro como aquele que era o coluna da igreja. Jesus já enxergava Pedro como aquele top do ministério. Jesus já enxergava Pedro servindo as pessoas, amando as pessoas, liderando pessoas. Jesus enxergava Pedro exercendo ofícios. Jesus enxergava Pedro restaurado ministerialmente. E agora, veja comigo, Jesus, eu estou em João 21, algum versículo aí, os meninos vão achar para mim, mas Jesus, ele vira para Pedro, e ele fala assim: Pedro, você me ama? Pedro fala, Jesus insiste nessa pergunta. Ele me encontrou aquele dia, já falou que me ama, eu já estou perdoado, Jesus. Sim, eu te filéu. Eu te amo, assim, Pedro não tinha coragem de falar para Jesus que ele amava Jesus com ágape, porque o amor ágape é um amor que tem graça, que tem porção adicional de amor. O amor filéu é mais normal, é um amor de verdade, mas ele é mais normal, é amor entre irmãos, é um amor fraterno, é um amor de coleguismo. E Pedro, e Jesus, e é engraçado que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. E quantas vezes Jesus pergunta para Pedro? Alguns dizem que cada pergunta foi para cada negação. Isso é só hipotético. Mas olha que incrível. Jesus agora fala, Pedro, você me ama mesmo? Jesus está restaurando Pedro, mas agora não era a restauração só do perdão, era a restauração do potencial ministerial dele. Jesus estava restaurando os dons espirituais. Jesus estava restaurando Pedro na sua capacidade de pregar o evangelho e trazer pessoas. Jesus estava restaurando Pedro como um líder. Jesus estava restaurando Pedro como um influenciador, porque agora ele já tinha esquecido disso. Ele estava lá no barquinho, como um crente comum, como alguém que não serve. Quer dizer, não serve assim, você entendeu? Como alguém assim que não quer servir, como alguém que talvez não quer exercer o seu chamado. Ele estava acreditando na mentira do diabo, porque a mentira do diabo para Pedro é o seguinte: o mais importante é o seu coração. Limpou seu coração de Jesus, está bem com Jesus, o resto não é importante. Mas Jesus não pensa assim não. Isso é uma mentira do diabo, porque Jesus acredita no seu potencial. Jesus acredita no meu potencial. Jesus acredita que você não é chamado só para pescar peixe. Você não é chamado só para ser um professor, só para ser um policial. Você não é só chamado para ser um enfermeiro, um médico. Você não é só chamado para trabalhar como um bom vendedor. Você não é só chamado para ser um bom funcionário público, um bom aposentado. Não, você é chamado por Deus para ser pescador de homens. Thaís pregou com muita propriedade na terça sobre o sacerdócio de todos os santos. E uma das coisas que ela disse, depois você precisa ouvir essa mensagem. E uma das coisas que ela disse é que apesar de cada pessoa ter o seu chamado específico, e é verdade isso, nós temos chamados específicos que Deus nos dá, mas nós temos um chamado universal, que é ir, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar as pessoas a obedecer a Jesus. Final dessa história, Jesus faz a terceira pergunta para Pedro, e Pedro está ali contrito, gente, contrito. E agora Jesus faz aquela pergunta para Pedro: o Senhor me ama, Pedro? E agora Pedro abaixa nos pés de Jesus, e Jesus estava mostrando para ele os peixes que estavam chegando. Pedro, por mais que você seja um pescador de peixes,
Você não pode esquecer que eu te fiz um pescadores de homens. Portanto, vai e cuide dos meus filhos, cuide das minhas ovelhas. Agora Jesus não está restaurando só o coração de Pedro normal, Ele está restaurando o ministério de Pedro. Jesus está restaurando Pedro, e Jesus está falando isso com profundidade. Veja o versículo 18, fala assim: quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria, mas agora quando for velho, você vai estender as mãos e outra pessoa o vestirá e levará você para onde não deseja ir. Jesus agora está falando da morte de Pedro, que seria uma morte de cruz, e de fato foi. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me, e Pedro o seguiu. Sabe de uma coisa? Talvez você parou com seus sonhos ministeriais porque você achou que por ter fracassado em alguma área da sua vida, ou às vezes até no próprio ministério, ou por ter desanimado, não importa, o fracasso ele não é necessariamente um erro, uma coisa terrível. Tem pessoas que fracassam antes de começar, porque elas dizem não antes de começar. Medo da reprovação, medo de... Porque a segunda causa de um fracasso de pessoas é o medo. Medo de errar, medo de reprovar, medo de estar fazendo a coisa errada. Se eu estou fazendo algo para Deus, preste atenção nisso. Se eu estou fazendo algo para Deus, algo lícito, algo abençoado, e eu não tenho convicção que aquilo vamos dizer, é a melhor coisa de Deus para mim, vamos pensar assim, é o cerne do que Deus tem para mim, eu não preciso largar aquilo. Naturalmente, quando você está servindo, você vai, presta atenção, é como na vida. Quem que você acha que tem mais facilidade de passar numa vaga de emprego? Um empregado ou um desempregado? Pode responder, quem você acha? É mais fácil ser contratado por uma empresa, alguém que está empregado ou alguém que está desempregado? Claro que é alguém que está empregado, gente. Se tiver um empate total em duas pessoas, se tiver um empate total na entrevista de emprego entre duas pessoas, provavelmente o emprego vai para o cara que está empregado. Ei, está entendendo ou não? No reino de Deus é assim também. Se você está, não tenho certeza absoluta, então o que é? Não sei. Então continua fazendo o que você não tem certeza, porque você está servindo. O dia que você tiver certeza do outro, aí você vai fazer uma transição natural. O problema é que a pessoa fala assim: eu não tenho certeza se aí, então não vou fazer nada e vou esperar Deus falar. E aí começa o diabo soprar, fracassou. Aí está vendo? Você não serviu nem para aquilo. Você está vendo? Aí a pessoa ela estatiza, ela fica estática. Falei a palavra errada. Ela fica estática, ela paralisa. E aí fica aquele sacerdote manco, coxo, arrastado. Um sacerdote, né, Thaís? Um sacerdote coxo. Ele é um sacerdote. Ele recebeu de Jesus o chamado sacerdotal de exercer algo, mas ele é um coxo, espiritualmente falando. Então ele é um sacerdote que alguém tem que levar ele, senão ele não consegue chegar. Ou às vezes corcunda, é um sacerdote que só olha para baixo. Deus não te chamou assim. Sabe, você precisa dar respostas a isso hoje a Deus. Não é a mim, é a Deus. As respostas que nós temos que dar, elas passam pelo arrependimento do nosso coração, por olhar para nós. Diz lá que Pedro, ele olhou para si mesmo e chorou. Ele estava arrependido. Quem tem um olhar assim como de Pedro, entra na rota da restauração. Deus, Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer restaurar aquilo que é o chamado dEle na sua vida. Ele quer restaurar talvez algum relacionamento que você fracassou. Ele quer restaurar talvez
o seu sonho na área profissional. Você talvez fracassou numa área profissional. Entra nessa rota, Deus vai restaurar. Ainda é tempo, não é tarde. A não ser que você tenha 90 anos. Não é tarde. Deus, Ele quer restaurar você, porque às vezes nós criamos paradigmas ministeriais. Às vezes os paradigmas ministeriais, num primeiro momento é um paradigma, é uma coisa que eu criei, mas no segundo momento ele vira um engano. Ele começa a enganar a gente. Paradigmas, eles não são paradigmas para sempre. Eles começam como paradigmas, depois eles se transformam em enganos. Muitas doutrinas falsas que tem nos nossos dias, doutrinas teológicas falsas, elas não começaram como doutrinas falsas, elas começaram como paradigma. Começa como paradigma, né? Começa saindo sim, sim, não, não. O cara começa, não é tanto assim. Tem casos que não é assim. Começa assim. Aí depois vai ganhando espaço, de repente vira uma doutrina herege, uma heresia. Sabe? Jesus, Ele quer restaurar você como restaurou Pedro. Sabe aquele sonho ministerial? Sabe aquele sonho, sabe aquela vontade que você tinha e você pode ter de novo, e Deus está restaurando seu coração, de usar os seus dons espirituais, de usar as suas mãos para Deus. Sabe aquela vontade que você já disse um dia, sim, eu quero liderar uma célula, porque liderar célula é servir. Líder de célula já foi o tempo que a gente achava que o líder de célula tinha que ser um super líder. Não, a gente já errou muito com isso, mas a gente mudou. O líder de célula é um servo, ele é um líder da reunião. Ele não é obrigado a arrastar as pessoas, ele tem que só liderar aquela reunião, e quando precisar ele vai ajudar as pessoas no que ele pode. No que ele não pode, ele não vai ajudar. Até porque o líder de célula não pode ser o carregador, ele não pode ser o salvador da pátria. Cada pessoa é responsável por si mesma. Entende? Amém? Sim ou não? Sabe aquele dom que Deus te deu para servir? Sabe aquele sonho que você tinha, talvez, quem sabe até de ser um missionário, de ser um pastor, um evangelista, profissionalmente falando, ministerialmente, mas profissionalmente. Sabe? Talvez você, fica de pé no seu lugar, não saia agora, por favor. Talvez você está preso em algo que você vacilou. Tem áreas da sua vida que você pode ter fracassado, e hoje Deus está te abençoando para ser restaurado. Vou repetir, tem áreas da sua vida que você pode ter fracassado, mas hoje o Espírito Santo está Hoje o Espírito Santo está te ajudando, está te restaurando. Amém? Sim? Você está preparado para ser restaurado? Sabe qual é a vantagem de ser restaurado? A primeira vantagem é que você volta para mais perto de Jesus. Pessoas fracassadas, elas estão distantes de Jesus. Não tem como, é uma matemática. Eu fracassei, é simples. Lembra Adão? Adão fracassou, aí o que ele fez? Começou a querer vestir roupa, ficou longe de Deus, sentou atrás da moita, se escondeu de Deus. Pedro fracassou, e a Bíblia diz que ele ficou distante de Jesus. Então, a primeira coisa, a vantagem de você ser restaurado é que você volta a estar pertinho de Jesus. Aquele Pedro que antes estava distante de Jesus, agora Jesus está perto dele. Jesus vai para perto dele. Vai me encontrar na Galileia? Não vou, porque as mulheres que falaram, não acredito. É? Então eu vou ao seu encontro. Jesus foi ao encontro de Pedro. Vai pescar, Pedro vai pescar. Jesus fala, vem para cá, vem comer um peixe comigo. Jesus está chamando você que tem um sentimento de fracasso em alguma área da sua vida. Jesus está te chamando a você estar na mesa com Ele de novo, pertinho dele, comendo peixe. Entende? Ele chama os caras, vem aqui, o lugar de restauração é bem perto de mim. Sabe qual a outra vantagem de ser restaurado? É que quando você é restaurado, o seu potencial é restaurado, o seu potencial ministerial. Quando você é restaurado, você para de ter só a visão de mercado, só no sentido que eu estou falando. Você para de ter só a visão da vida normal, da vida humana. Você começa a ter a visão espiritual. Então os peixes para você não são mais só os peixes, eles são as pessoas.
Porque agora a gente fala: eu sou pescador de homens, a minha obra é espiritual. Agora é outro nível. Agora nós não somos só um funcionário, um empresário, um funcionário público, um aposentado. Eu não sou só um estudante. Agora eu sou um missionário, um servo de Deus naquela empresa, um servo de Deus na minha casa. Agora eu não sou só um bom funcionário, eu sou um bom discípulo nesse lugar. Jesus seja louvado na minha empresa, Jesus seja adorado na minha família. Porque quando nós somos restaurados, a gente começa a mudar o foco.